Sejam muito bem-vindos a mais um Giro do Agro aqui. Esse vai ser diferente, pessoal. A gente entendeu que o programa tá longo, tá diferente do que vocês precisam. Lemos os comentários, vamos fazer mais rápido, mas antes de tudo isso, antes de começar a falar as notícias da semana aqui, a gente vai trazer o porquê que a Lísia faltou no último podcast. O que aconteceu, Lísia? Conte sua história, Lísia. Bom dia, meus queridos. Um prazer inenarrável estar de volta em frente a essas câmeras, ao lado dos meus digníssimos amigos, ou não, Edson e Lucas. Cara, o cara tá me zoando desde segunda-feira, velho. Puta merda. A gente deixou a muleta de lado ali só pra não dar problema trabalhista. Tá, eu rolei. Eu nem peguei atestado, pô. O rolê foi assim. Esse é o problema trabalhista. Eu espero muitos comentários falando, pô, saudade da Lísia, pô, nossa, o programa não foi o mesmo sem a Lísia, agradeço pro Edson me valorizar. É o seguinte, segunda-feira eu tive um breve desentendimento entre meus dois cavalos. Pra quem não sabe, eu tenho um amor muito grande por cavalos desde criança. E aí, eu tenho um garanhão, que é o cavalo que tem filhos com a égua, e um outro cavalo, e o garanhão achou que era uma boa ideia bater no meu outro cavalo. E eu tive que separá-los. Só que aí vocês pensam, né? Uma pessoa de 70 e tantos quilos contra dois animais de 600 não foi uma ideia, a melhor das minhas ideias. Não tô dizendo que foi racional, foi puramente emocional. Saí correndo e enfiei no meio dos dois pra ver se eu dava conta de salvar. O que interessa é que o Fêmeas foi salvo e vamos seguir o programa. Mas o pé da Lísia não. Mas meu pé tá aí, lascado, minhas costas estão tudo arranhadas, bati a cabeça, tive que fazer uma tomografia, ficar até de madrugada naquela bosta daquele neurológico aqui em Goiânia. Inclusive, é hospital particular. Que atendimento horrível. Meu Deus, melhorem, pelo amor de Deus. Mas enfim, tá bom. É sempre bom rir, porque rir é a única forma da gente sair disso. Mas que bom que você tá recuperado. Graças a Deus. Bom que o Renato tava lá e tudo bem. O meu marido quer me matar, quer matar o cavalo. Desculpa, mas... E o cavalo bravo ainda é o pequeno, né? É o pequeno. Não, o Fêmeas, cara, ele tem quase 2 metros, ele é maior que eu. Aí. E aí aconteceu, mas tá todo mundo bem. Eu acho que foi a 20ª vez que Deus olhou e falou assim, por favor, pare de se meter nessas encrencas, porque uma hora vai acontecer o pior. Para de caçar essas confusão. É rinha de cavalo. Começando agora as notícias, a gente vai encurtar um pouco mais os índices, prendendo a atenção de vocês. Eu quero mais comentários aí, como que vocês querem o programa, porque o programa é solto. Aqui a gente não tem nem edição direito, a gente vai só falando, tem alguns cortes ali que tá acontecendo agora, você viu? Tá aumentando agora nosso recurso, vocês podem perceber, né? Então vamos lá. Cara, começamos aí com a CNA aqui promovendo algum debate sobre desafios e peculiaridades ali sobre o agro e o judiciário trabalhista. Aqui a Lísia vai trazer algumas coisas. E o próprio CNA também, então, tem algum outro debate sobre renegociação de dívidas rurais. Então, a gente em um mundo de RJ como a gente está tendo isso, vai ser uma diferença muito grande. Também temos aí uma nova praga, entra no radar dos produtores de soja e pode gerar perda de 20 a 30% da produtividade de algumas lavouras. A gente vai falar mais sobre essa praga, em que locais aí que ela pode acontecer. E também temos aí, pode pular para baixo aí, Lucas, pra gente, a recuperação judicial. Vamos terminar o programa com o clima lá em cima, que é o quê? Nesse trimestre a gente viu uma queda aí nas RJs, que coisa boa, né? Esperamos que o último trimestre, que é o que a gente tá vendo agora, ainda mantenha-se mais queda ainda. Esses dados são do próprio Serasa, né? Então a gente viu uma escalada de recuperações judiciais de janeiro a junho ali, né? Os 2 primeiros trimestres. E agora, né, no final ali, julho, agosto e setembro, o terceiro trimestre, a gente viu um recuo dessas recuperações judiciais, o que beneficia todo o mundo do agronegócio aí. Então esse é o nosso programa. Dá o seu inenarrável aí pra gente começar estralando esse programa aqui também. Um prazer inenarrável estar aqui com vocês novamente, meus queridos. Aí, chama, pota. E agora vamos começar com a saca do milho. Os preços do milho em Campinas, ali em São Paulo, fecharam a R$ 74,45 a saca. E o contrato de janeiro, pode abaixar um pouco, Lucas, foi para R$ 75,55. Então, teve um leve aumento, mas manteve uma estabilidade do milho, como a gente vem vindo. Em bushel, $4,27. Já em Paranaguá, a soja encerrou a R$ 143,68. E na Cebote, tivemos o contrato futuro terminando o pregão a R$ 10,08 bushels. E o boi gordo agora, você aí do boi gordo. A gente vem falando sobre essa escalada de preço, né? E ela deu uma encurtada nos últimos 6 dias, né? Então, é uma demanda aquecida no mercado, tanto interno aqui quanto externo, né? Com isso, o destaque, de novo, ficou para São Paulo. E dessa vez, no mercado físico,
Foi uma loucura. Chegou a R$340 a arroba do boi, finalizando o dia de ontem a R$341,09. O maior patamar desde, qual mês ali? Sobe um pouco, Lucas, de março de 2022. Então a gente vê aí São Paulo puxando bastante. E o contrato futuro da B3 ali em respeito do boi gordo foi cotado, né, a gente está falando de um contrato de final de novembro, R$343,15, ou seja, uma alta de 1,58%. O pessoal ainda tá confiando na subida da arroba do boi, hein? E é importante a gente relembrar mais uma vez, com todos os programas nós estamos falando disso. Não segurem boi pronto no pasto. Existem diversos consultores falando sobre isso. Pecuarista quebra porque quer segurar até a arroba chegar a R$400. Se isso não acontecer, vocês vão ter um prejuízo espetacular. Vamos lembrar dessa parte. E o frango, pra gente seguir aqui com os índices, fechou a R$7,90 o quilo. E posso puxar o suíno? Já puxa o suíno. E o suíno, R$9,36. Ambos segundo o CPEA. E olha que interessante, né? Antes de puxar a tilápia aqui, sempre que a gente vê uma alta na arroba do boi, naturalmente a gente também vê uma alta aí em suínos e avinos, né? Ou seja, a gente vê o frango e a gente vê o porco aí subindo pelo fato de que, pô, se a carne tá cara, as pessoas vão buscar outras formas de economia e são os dois ali. Já a tilápia, né? Ela apresentou uma média aí de R$8,87 ali no norte do Paraná, enquanto Morada de Minas, norte e oeste do Paraná, ali em Triângulo Mineiro, está em 7,30, né? Isso de acordo com a CPEA, ou seja, deu uma redução ali, o Paraná segue firme, mas tem uma redução ali no meio do país. Etanol e açúcar, nós temos aqui a média CPEA registrada no dia 8/11 para o etanol, de R$ 2,60, enquanto no dólar está 0,45, apresentando uma variação minúscula de 0,01% no comparativo semanal. O açúcar, como o Edson sempre comenta que nós trazemos juntos, porque os preços são... Quem planta cana vende ou etanol ou açúcar. É a mesma Quem manda é o mercado, no fim das contas. Chama, né? no mercado. Apresentou a última cotação a R$ 167,19, com a variação mensal de 2,08. O açúcar teve uma quedinha, inclusive, pessoal. Tem várias notícias falando sobre isso. Uma quedinha não, foi uma queda bem expressiva. Segundo as exportações. Por mais que a gente tenha batido o recorde, agora deu uma diminuída nas exportações. A gente pode até, inclusive, né, Lísia, falar que essa não foi uma grande redução, mas sim um rebalanceamento. Porque com as queimadas que a gente teve nos canaviais, o preço do açúcar disparou lá fora. E agora a gente teve, na verdade, um rebalanceamento. A gente estava tentando voltar ao patamar anterior, né? Muito e bem colocado. Fechar... Melhor do que eu colocando o pé debaixo do pé de um cavalo. É rinha de cavalo. Cara. E o leite agora, né? Então, para fechar a sessão, a gente vai falar sobre o leite, que terminou, de acordo com o CPEA, a média Brasil, R$ 2,86 aí o litro de leite. Vamos agora para as notícias. A primeira, a Lísia puxa. CNA promove debate sobre desafios e peculiaridades do agro no judiciário trabalhista. Para quem não sabe, eu sou advogada. Os desafios e as peculiaridades do setor agropecuário no judiciário trabalhista foi tema de debate de um webinar promovido pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, mais conhecida como CNA. Na quarta-feira, dia 13, dia do aniversário da Juliana, que mora em Houston. O coordenador trabalhista da CNA... Eu tinha que ir lá nos Estados Unidos, cara. O coordenador trabalhista da CNA, Rodrigo Hugney, e o assessor jurídico Welber Santos conduziram a discussão, que contou com a participação do professor e juiz do trabalho, Otávio Calvé, eu acho que o T deve ser mudo, e o diretor-presidente do Instituto DIA, e advogado trabalhista, Cláudio Ribeiro de Paulo. Tivemos boas... autoridades participando aqui do webinar. Na abertura, o Rodrigo afirmou que o objetivo do debate foi aproximar o judiciário e a academia, ou seja, o setor judiciário da CNA, destacando as particularidades do agro, na busca por julgamentos mais adequados que envolvem o trabalho rural. O que isso quer dizer, pessoal? Ninguém está falando que a gente está buscando que o trabalhador rural seja... prejudicado. Mas quando você fala de um trabalho rural, muitas vezes o cara tem que pegar o trator numa fazenda e levar para outra. E ali, segundo a discussão, alguns juízes estão julgando de forma, segundo a opinião deles, errônea, apesar de que essa também é a minha opinião, de que isso seria uma necessidade de incremento salarial. Então, Entendi. Eu peguei o trator aqui e vou ter que levar para outra fazenda. Eu chamo hora itinerária.
Erari, alguma coisa assim. Desculpa, minha cabeça tá muito boa depois da porrada. Seria quase uma hora extra ali por tá Exatamente, levando o só trator. porque ele tá deslocando de um lugar para o outro. Isso no urbano pode ter uma conotação. No rural é totalmente diferente. O cara ele tá fazendo de fato a função dele. Na verdade, faz parte da função dele. Exatamente. Inclusive, um trabalhador que trabalha na lavoura, ele tem um salário muito maior do que um trabalhador que, via de regra, tira leite. Porque ele tem essa outra função. Às vezes o trabalhador, inclusive, precisa trabalhar à noite. É no sistema de escalas. Você nunca vai ver um funcionário só numa lavoura, são 10. Porque um trabalha por 8 horas, depois o outro trabalha por 8 horas, depois o outro trabalha por 8 horas. Porque você não pode parar o plantio na metade. Você continua. Essa é uma discussão muito interessante, porque não tem como você tratar o encargo trabalhista de uma fazenda para semelhante ao encargo de uma cidade. Exatamente. A gente tem muitas outras variações, por exemplo, a época de colheita de soja. Você tem ali o momento que para de chover, aí você tem que sair para colher e aproveitar o máximo de horas possíveis para tentar colher sem umidade. Só que, se você tentar colher depois ou antes, você vai passar dias ali que ninguém faz nada, esperando parar de chover. Exato. E quando para de chover, todo mundo trabalha 24 horas, mas com rodízio de pessoas. Então, são sistemas diferentes. Não tem como comparar com um cara que entra no escritório às 8, sai às 16. Exato, até porque o agro não é desse jeito. Exato. O professor Otávio Calvé ainda explicou que a decisão do DRT observou que foi estabelecido pelo Poder Legislativo. Não considerar o tempo de deslocamento como jornada de trabalho. Gente, eu tô descalço por causa do pé. É muito pé. Abre aspas para o professor e juiz Otávio. É muito perigoso quando o Poder Judiciário deseja ter um resultado e busca uma argumentação que foge à vontade do legislador. Mas isso aí é... Isso é espetacular. Em verdade, alguns temas mais estratégicos, por exemplo, a discussão ideológica tem potencial destrutivo. Eu sou fã desse cara, eu nem conheço ele, cara. Eu nem sei quem é você, mas você já é um Gente, prefeito. existe uma divisão de poderes justamente porque o legislador, ele cria a lei. O judiciário, ele tem um espaço para ele interpretar a lei. Mas se eu tô falando que isso aqui é branco e o juiz resolveu que isso aqui é azul, ele não tá interpretando. Ele tá refazendo o que eu falei. E isso é muito perigoso e gera a insegurança jurídica que nós vemos no Brasil inteiro. E é o motivo que muita gente parou de investir no nosso país. Inclusive, então, é chamado, inclusive, de ativismo judicial, que é o judiciário sendo ativamente um legislador, o que é um problema muito grande. Mas isso aí é uma questão complexa aí, e se a gente for falar do Alexandre de Moraes, quem falou foi a Lízia. Eu só queria concluir com a fala do Rodrigo Gunnar e do Gáudio, que disseram: temos que fazer visitas técnicas para ter mais elementos nas decisões. Pelo menos conversar com quem está ali dentro. Se o cara... Vamos pegar de base. O cara tá pegando um ônibus lotado, 5 horas da manhã, ele saiu de casa 3. 5 horas da manhã, ele tá no ônibus chegando no trabalho dele. Ele não tá ganhando pra isso. Aí agora, o meu trabalhador, ele tá no trator, indo na minha fazenda, que fica a 2 km de distância, e o juiz tá falando que eu tenho que pagar mais por isso. Então eu não vou assinar a carteira do cara. Pra ele, inclusive, é melhor se ele trabalhar no diário. Vocês podem comentar à vontade. Inclusive, eu gostaria de ter essa discussão, porque é uma discussão que tá permeando todo o agronegócio, mas quem tá falando disso tá sentado dentro do escritório. Que não faz sentido nenhum. Não faz, zero. Não, é uma discussão que tem que ser mais ampla nesse sentido. Olha que interessante, queria voltar agora um pouco na parte do etanol, só fazer uma provocação para vocês, né? Olha que interessante, quando a gente fala de combustíveis, tanto etanol quanto o etanol, nem tanto porque ele é mais localizado aqui no Brasil, né? É uma riqueza nossa. Mas o petróleo, a gasolina e também ali o diesel, a gente vê um preço muito absurdo pra gente, né? Ou seja, um diesel extremamente caro ali, muito, muito forte, né? Mas vou fazer uma provocação. O diesel não tá caro, a gasolina não tá cara. Não tá, ela realmente não tá. Por quê? Porque tudo é dolarizado. Ou seja, tudo a ida e volta, refinamento, tudo envolve dólar. E quando a gente pensa nisso, a gasolina brasileira ela é mais barata que a média global. Você fala, porra, então por que a gente paga tão caro? A gente paga tão caro pelo fato de que a nossa moeda está fraca. Então a culpa da gasolina estar cara não é culpa. Claro que a culpa é sempre diluída, mas ela não é tão grande da Petrobras, não é que a Petrobras está inflando preços, não é isso. Na verdade, a gente está cobrando mais baixo do que a média global. O problema é, a gente tem que comprar a gasolina em reais e a nossa moeda é fraca, principalmente porque o governo não está conseguindo fazer um corte de gastos decente, está conseguindo mais segurança jurídica, fiscal e tributária. Então, a moeda vale nada e a gente tem que comprar em dólar. Então, isso é uma provocação. A gasolina não está cara, a nossa moeda que é um lixo.
E você não tá fazendo isso pra criticar nenhum governo específico, né? Você tá falando uma realidade. Isso. Mas também dá pra criticar bem. Também. A gente pode. Coisa boa aí. Mas só porque o pessoal quer falar que você só tá querendo meter o pau porque é o Lula no poder. De certo, Não. você não falaria se fosse outra pessoa. Falaria também, mas se é o Lula fica até mais feliz de até falar. melhor, eu acho que é mais gostoso falar. Agora vamos pra segunda notícia aqui, que é também na CNA, que fazer um debate aí de renegociação de dívidas rurais. Notícia boa. Vai lá, Lígia, manda bala. A Comissão de Empreendedores Familiares Rurais da CNA discutiu na terça-feira, dia 12, a renegociação de diversas dívidas dos produtores rurais com recursos dos fundos constitucionais. O colegiado abordou a lei número 14.995, de 10 de outubro de 2024, que altera as leis 13.340/16 e 14.166/21. Número pra caramba. Que tratam da renegociação de dívidas de créditos rurais e disponibilizam novos prazos e descontos para quitação ou parcelamentos dos débitos. Foram ouvidos representantes dos bancos do Nordeste e da Amazônia, que explicaram algumas dessas mudanças. O que isso quer dizer, pessoal? Nós tivemos uma discussão ouvindo pessoas que, de fato, estão ali dentro dessa realidade, que são os bancos, que precisam receber os créditos de empréstimo, e a CNA, que cuida dos interesses das famílias, do pessoal que pegou, de fato, o crédito emprestado. Só para, depois desse tanto de número, poder situar vocês no que a gente está falando. Segundo o gerente-geral de Ambiente de Recuperação de Crédito do BNB, com essas medidas, os bancos poderão trabalhar nos próximos 3 anos a partir da regulamentação da lei, para que os produtores enquadrados possam renegociar as dívidas e voltar a ter acesso ao crédito. O que é essa volta do acesso ao crédito? Quando você não paga, via de regra, o banco não quer te emprestar mais. Só que nisso aí, eu queria citar uma coisa que eu estava conversando com meu pai. Na terça-feira eu fui na casa do meu pai é desembargador, recém-empossado, e ele estava comentando comigo que chegou um voto para ele que já tinham passado por três magistrados. O juiz de primeiro grau, o desembargador, depois tinha passado novamente por uma embargo de declaração, que volta para o mesmo desembargador, e depois teve um agravo de instrumento. São petições, não precisa, vocês não vão entender o que é isso, não. Só para resumir, o embargos basicamente falando assim, não entendi, fala de novo. Exatamente, sua decisão não ficou bem explanada. Fala de novo aí. E ele negou embargos. Aí você tem um agravo de instrumento, que é para falar, não, tem um erro aqui dentro dessa decisão ainda. O que aconteceu? Um dos assessores do meu pai falou assim, doutor, nós lemos aqui e eu queria a opinião do senhor porque a gente não concorda. A lei está falando que ele tem direito sim. Qual que era a questão? É um empresário gigantesco, inclusive, meu pai estava comentando sobre isso. O cara tem mais de 2.000 cabeças de gado em confinamento. Ele está com débito de R$180 mil com o banco. A fazenda dele foi dada em garantia. A fazenda dele custa R$13 milhões. 2 mil dentro do confinamento, com a previsibilidade do confinamento vale muito mais que isso. Não, e ó, o que é a questão? O gado dele estava engordando 3 anos atrás. Ele vendeu a primeiro lote dele a R$195 arroba. Nossa, ele tinha pago o preço de arroba do bezerro de 350. O que ele falou pro banco? Eu não consigo pagar. Eu tive que vender tudo, tive um prejuízo gigantesco. Ele só tá pedindo a renegociação. Ele não tá falando que ele não vai pagar. Ele só pediu um prazo. Ele vai pagar, inclusive ele está disposto a pagar uma multa maior. Só que o que o banco fez? Executou o cara. Aí a fazenda que tá como garantia da dívida. Aí você está executando um cara que está disposto a pagar, ele só pediu uns poucos meses a mais, agora que a arroba recuperou, para pegar uma fazenda de 3 milhões por uma dívida de 180 mil. Sabe? Olha o nível de absurdo que isso não, e você acha que é isso. E você acha que dentro dessa negociação realmente a fazenda que vale? Tem um valuation, né? Tem um valor de mercado de 13 milhões, vai ser compra ali a 13 milhões? Não, claro que não. Alguém vai pagar um bosta nenhuma pela fazenda que vai acabar com o patrimônio construído. Agora vê a importância dessa discussão que nós estamos citando aqui da CNA com os bancos. Esse cara é gigante, então ele tem acesso a um advogado espetacular. O que o advogado fez? Entrou com todos os recursos possíveis. Sorte desse cara, caiu na mão do meu pai, puxa saco mesmo. Meu pai tá trabalhando 14 horas por dia, pra quem fala que servidor público não trabalha. E aí o cara olhou, leu e falou assim, não, esse trem tá errado. Foi lá e concedeu o agravo. É um número que não faz sentido. Não faz nenhum sentido, não. Deixa o cara pagar. Ele tá disposto a pagar, gente. É isso que eu queria. Eu não consigo entender. O cara, ele falou, eu vou pagar. Só preciso de um leve prazo aqui, porque eu comprei um bezerro de 350, vendi um boi de 195, 190. Ele chegou a vender boi de 180. Nossa. E a nota fiscal. Hoje você não consegue comprar um bezerro a 180. Agora, o que eu não consigo entender, de todo meu coração, é como é que passa por um juiz de primeiro grau, passa por um desembargador, e é só no terceiro desembargador que consegue visualizar isso. Tem alguma coisa errada no judiciário brasileiro, cara.
Tem que ter alguma coisa errada Mas nisso assim, aqui. vamos lá. Como a gente tem nossos próprios produtos, ninguém paga a gente pode falar o que a gente quiser. Essa é a parte boa, Isso né? é verdade. Se você acompanha um julgamento de uma colenda Câmara, né? Ou seja, uma Câmara de 3 pessoas ali discutindo, um redator ele lê, ele dá o voto, os outros juízes geralmente falam assim, siga o voto do relator. Então a capacidade analisativa tem bons juízes, tem bons embargadores, né? Mas tem bons até ministros, inclusive. Mas a grande massa e a maioria não consegue examinar o caso com especificidade. Até porque quem realmente julga acaba sendo um assessor. Isso é interessante. Por quê? Porque o assessor é quem escreve a petição. Geralmente ele escreve, o juiz dá uma olhada, dá um visto e passa. Então a capacidade decisiva às vezes é transferida para alguém que não tem essa capacidade. Eu tô falando, não que não tenha capacidade, mas que não está eleito para isso dentro de um concurso público. O problema todo é que se... Eu vou pegar o exemplo do meu pai de novo. Ele corrige todos os votos. Todos. Por isso que o cara tem que trabalhar 14 a 16 horas por dia. Só que isso não é a regra. Muitas vezes, o que acontece? O assessor deu ali, fez o voto, o desembargador deu uma olhada e falou, beleza, é isso aqui mesmo que eu penso. Só que você não leu um detalhe muito grande, só que ficou pequeno ali na petição, que o cara de fato quer pagar. Ele só tá pedindo um prazo. O assessor fez 50 votos ali, o desembargador corrigiu os 50 votos e foi. O que é o problema? Às vezes, o seu assessor pode ter sido contratado não por competência, mas por camaradagem. Então, ali no meu pai, a gente não tem amigos. Hoje os meninos estão com meu pai há mais de 20 anos. Então, é óbvio que eles sabem o que meu pai pensa. Só que é óbvio também que tem uma discussão. Isso não existe em muitos gabinetes. O assessor não fala com o desembargador. Não fala. Porque o desembargador não deixa o assessor falar com ele. Então, se a opinião dele é diferente da do desembargador, ele não pode chegar nele e falar assim, olha, doutor, eu acho que tem aqui uma brecha que vai prejudicar menos. Não, ó, eu mandei você fazer isso, é pra você fazer, ponto final. Então tem todo esse problema. Aí onde é que pega também no que o Edson falou? Siga o relator. Muitos não seguem, pedem vista. Só que aí você senta no processo por 3 meses, 4 meses, 5 meses. É por isso que os recursos muitas vezes demoram tanto para ser julgados. E aí entra um recurso mais novo. Ah, mas o mais novo foi julgado. Foi porque estava lá na frente do desembargador, era um recurso mais fácil. Ué. Agora o outro tá ali parado, pro cara ter vistas, ele tem 500 processos em vista ainda para ele poder julgar. Então, essa junção da CNA com os bancos diretamente para tentar entrar num acordo da redução das recuperações judiciais e de um diálogo do produtor com o banco é muito importante. E eu espero que, de fato, vá para frente dessa vez. Se a gente fosse resumir toda essa notícia, é a CNA atuando junto com os bancos para tentar desburocratizar toda essa renegociação de dívidas e créditos. A merda toda do Brasil é burocracia. Então, a próxima notícia é sobre uma nova praga aí que está no radar dos produtores de soja. Então, o grão pode gerar perdas ali de 20% a 30% da produtividade das lavouras. Então, ali nas lavouras do Mato Grosso, né, o torrãozinho, conhecido também como raspador, entre aspas. Aqui em Goiás que conhece. Também tem o raspador, Renato falou né? que era para poder falar aqui no grupo. Então, no Mato programa. Grosso e também Goiás, né, se tornou então a praga número 1 da fase inicial da cultura da região ali, e também aqui em Goiás. De acordo com o produtor rural de Primavera do Leste, Edival Zafalon, essa praga é de difícil controle. Ela age na fase inicial ali da soja, abaixando o estande do plantio e pode impactar de 20% a 30% na produção da lavoura. Para o produtor, então, de soja, o clima quente e as altas temperaturas ali contribuem para a infestação dessa praga, dificultando ali o combate nas lavouras. Esse torrãozinho surgiu na região já tem 4 anos ali no Mato Grosso e vem prejudicando cada vez mais a produção de soja desde então. Inclusive, você vê isso em números, né? Quando você conseguia ali pegar 70, 80 sacas por hectare, você vê que gradativamente, a gente falou isso inclusive no último podcast, vem recuando. Então fiquem espertos aí quem está produzindo soja e a gente espera que a Embrapa e toda a parte científica do Brasil consiga logo erradicar essa nova praga, como já erradicou várias outras. Existe um inseticida que pega ele, só que o Renato disse que eu não posso falar aqui porque é uma legislação estadual, a forma como combate. É um inseticida muito específico. Quem é do agro sabe o que eu tô falando. Manda nos comentários aí e manda qual inseticida que aí a gente fala, escondido, porque aí pode. Aí pode. Agora eu não posso falar que não. Vamos pronto. Então agora a última notícia aqui, notícia número 4. Não, pode ir. Não, pode ir. Falei demais, minha garganta tá... Vamos lá. Então, a última notícia para terminar o clima lá em cima, que é o quê? O número de recuperação judicial cai no terceiro trimestre, aí esperamos que caia mais.
Não tem nem o que falar mais sobre essa notícia, é somente isso. A gente está falando que os pedidos dos produtores rurais de pessoa física caíram 50,4%. Então, e os que atuam como pessoa jurídica, né, as empresas que fazem ali produtos e serviços para o mundo do agronegócio, também teve uma retração, ou seja, caiu 23,9%. E as empresas relacionadas ao setor como um todo, né, ou seja, essas empresas mais satélites, tiveram uma baixa de 40%. Então, boa notícia aí, significa que a gente está voltando com força aí ao agro, que corresponde a 27% do PIB direto do Brasil. Indiretamente é quem paga todas as outras contas. Começando bem a véspera do feriado. É isso. Hoje é quinta-feira, estamos gravando na quinta-feira. E outra coisa aqui, venho relatar minha indignação nesse programa, minha indignação com o Lucas, porque todo programa ele fala que a gente tem que corre com o programa, por quê? Porque senão minha esposa vai me dar um cacete. Ele tá ali atrás da câmera e fala, pô, Edson, agiliza. Exato. A gente agora comprou é diferente. o bolo. E aí ele vai fazendo essa minha caveira pra esposa dele. Agora a esposa dele quer me dar um cacete também. Ué, que é isso, Ele falou assim, não, você para de falar. Minha esposa falou que vai vir aqui no programa aqui e você tá falando que ela é muito brava. Então, eu não tenho nada a ver com isso. Não é meu papel aí, vocês se resolvam aí. Quem atrasa o programa é a Lígia. Não tem nada a ver com isso. Eu mal falo nesse programa, eu pô. Eu sento aqui pra gravar. Eu não quero ninguém indo atrás de mim aí por causa do Lucas, entendeu? Minha indignação fica posta aqui no programa. Não quero ser alvo de um debate de casal. Entendeu? Não, conta pro pessoal o que você acha do Amor à Primeira Vista. Não. Ele acha bom, né, quando é ele no meio do rolê. Esses comentários aí estão errados, eu esqueci de colocar. Vai lá, Lígia, lê os comentários. Eu vou falar aqui o comentário do Nicolas Bacher Granzelli. Perdão, caro Edson, não vi que perguntou, mas eu comprei em Jaguariúna, São Paulo. Mas é melhor comprar pela internet, pelo site deles mesmo. Correria por aqui no TX. Acho que eles estão falando que Jaguariúna é Texas. E ele pediu ele tá falando da erva mate. Entendi. E aí ele complementou, Vandim, libera a tilápia. Teve uma galera pedindo aqui pra liberar, inclusive o Edu MC Neves falou que o Vandim é liberal, então libera foi o seguinte, pra nós. A gente tá com 1.100 e alguns quebrados ali de pessoas inscritas. Quando bater 1.500 inscritos, então você aí tá do outro lado da telinha. Então se inscreve aí no canal, batendo 1.500 inscritos, a gente começa aí esse novo programa. Eles deram sorte. Não é o programa não, é pra eu fazer lá o rolê, né? Tá. É um programa ali de... Então, mas eles deram sorte, mas que eu tive que trazer o projeto. Então vocês têm alguns meses aí... Não, vocês têm alguns dias. Bom, alguns anos... Segunda-feira eu tô morrendo já, pô. Que é isso, bicho? A Lígia vai ficar fora aí algum tempo aí pra se recuperar. Não, eu tô indo pra roça hoje. O agro não para, turma. Chama. E é isso. E, pra finalizar o programa, tem que falar de uma coisa que todo mundo gosta, né? Inclusive eu. Olha que interessante. Sabadão aí, o que vai ter? John Jones contra Stipe Miocic no UFC e também Charles Oliveira, Charles do Bronx, brasileiro, indo lá lutar contra o Michael Chandler. Já ganhou uma vez, vai ganhar de novo, porque brasileiro batendo em gringo é felicidade pra nação. Então, um abraço pra vocês, comentem, se inscrevam aí, batendo 1.000 inscritos e o pé da Lígia voltando ao normal aí. A gente vai ter um novo programa aí mostrando piscicultura dentro da própria fazenda dela aí, então vai ser bem interessante. Um abraço, Lígia. Um abraço, voltarei de bota no próximo programa, eu espero. Lucas, um abraço seu. Um abraço. Quer mandar um abraço pra sua mulher falando que tá tudo bem? Falando que a culpa não é minha, do atraso das coisas. Esposa. Você não contou pra ela ainda? Você não contou pra ela? Vixe, falei antes que vai acontecer. Hoje o Edson tá pronto pro rolê, bicho.